Fala pessoal, tudo bem? Tenho uma triste notícia para dar para vocês hoje. Estamos chegando ao nosso último caso do semestre. Sei que vocês devem estar muito tristes, mas chegamos ao nosso último caso. Hoje falaremos sobre recurso de revista. Antes de entrar no problema específico, vou tratar de uma forma genérica, lembrar alguns pontos importantes sobre esse importante recurso na Justiça do Trabalho. Primeiro ponto que eu quero destacar e chamar vocês: finalidade do recurso de revista e a importância dos tribunais superiores para nós aqui na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico. Lembrando, os tribunais superiores no Brasil têm uma finalidade muito importante, que são duas assim no destaque especial. A primeira é de procurar uniformizar entendimentos para dar segurança jurídica a todo o Poder Judiciário. E segundo, é manter a ordem da lei, da Constituição Federal. Então, partindo dessa premissa, na Justiça do Trabalho, na nossa esfera, na nossa jurisdição trabalhista, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que via recurso de revista vai procurar também destacar esses posicionamentos. Quais sejam? Primeiro, o Tribunal Superior do Trabalho, via recurso de revista, vai procurar garantir a eficácia, o ordenamento nosso constitucional, ou seja, preservar a nossa Constituição Federal. O Tribunal Superior do Trabalho também, via recurso de revista, vai procurar o quê? Manter a ordem de toda a nossa legislação infraconstitucional. E também, dentre outros, é claro, mas o nosso Tribunal Superior do Trabalho vai procurar o quê? Padronizar entendimentos, uniformizar jurisprudências no nosso ordenamento jurídico dos nossos tribunais regionais do trabalho. Partindo dessa premissa, a importância dos tribunais superiores, partindo dessa premissa com relação à finalidade do recurso de revista, nós temos as hipóteses de cabimento do recurso de revista previstas no artigo 896. E duas alíneas previstas lá no artigo 896, artigo A, B e C, eu destaco as duas mais importantes, que é justamente a linha A e a C, que fala, olha, cabe recurso de revista quando? Quando houver divergência de um Tribunal Regional do Trabalho com outro Tribunal Regional do Trabalho, ou súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Então, partindo daí, lembra, olha, se eu tenho uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, e essa decisão, nesse caso específico, é diferente o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, por exemplo, olha, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo diverge do Tribunal Regional do Trabalho do Rio. Opa, tá tendo divergência, quem tá certo, quem tá errado? Tribunal Superior do Trabalho vai dar a palavra final via recurso de revista, demonstrada essa agressão, a divergência jurisprudencial, demonstrada a divergência naquele caso concreto, o TST vai dar a palavra final para dizer qual tribunal regional está certo. E também, da mesma forma, se algum Tribunal Regional do Trabalho, aqui nos estados, divergir com alguma matéria que está pacificada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Olha, o TRT de São Paulo destacou aqui, decidiu de forma contrária a uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Opa, o Tribunal Superior do Trabalho tem a possibilidade de revisar essa decisão. Esse é o primeiro ponto previsto na linha A do nosso querido artigo 896. Um outro aspecto importante, olha, cabe recurso de revista também toda vez que houver violação direta à lei ou à Constituição Federal. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho, ele vai garantir a supremacia da nossa legislação e garantir a supremacia da nossa Constituição Federal. Então lembra, se num caso, num determinado processo, houver alguma agressão literal à lei, houver uma agressão literal à Constituição Federal, você consegue levar ao Tribunal Superior do Trabalho para que ele dê a palavra final aqui na agressão à legislação federal e na agressão à nossa Constituição Federal. Então lembra aqui das hipóteses de cabimento, lembra muito essa questão da finalidade dos tribunais superiores. Para que servem os tribunais superiores no Brasil? Para dar segurança jurídica, uniformizar entendimentos e também, é claro, garantir a supremacia da legislação infra e constitucional. E no ordenamento jurídico trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho faz todo esse controle. Ele garante a supremacia da Constituição, ele garante a supremacia da legislação, ele garante aqui a padronização de entendimentos, ou seja, são as hipóteses de cabimento previstas no artigo 896.
Uma questão importante, qual o efeito que vai ser recebido esse recurso de revista? Segue a regra, galera, não tem segredo, o efeito meramente devolutivo, ou seja, não suspende a execução provisória do processo, continua. Lembrando que eventual efeito suspensivo deve ser requerido e apreciado pelo relator ao receber aquele recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Então a regra, efeito meramente devolutivo. Excepcionalmente, é possível sim o efeito suspensivo, mas na análise detalhada pelo relator naquele caso concreto. Os pressupostos recursais, os mesmos. Os pressupostos recursais extrínsecos e intrínsecos que falamos em outras aulas, vale também para o recurso de revista. Ou seja, temos que ter tempestividade, preparo, a legitimidade, o interesse processual, todos aqueles pressupostos padrão valem para cá. Custas. Preciso recolher custas no recurso de revista? Lembrando que as custas devem ser recolhidas apenas uma vez no processo. Então, se eu já recolhi as custas quando ofereci o recurso ordinário, por exemplo, ao Tribunal Regional do Trabalho, eu não vou precisar recolher custas de novo para Brasília. Então, no recurso de revista, as custas serão devidas apenas se houver o quê? Alteração da decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho. Exemplo, o reclamante entrou com o recurso ordinário, seu recurso ordinário foi dado provimento, reverteu a decisão, houve reversão da decisão. A reclamada para ingressar com o recurso de revista vai ter que recolher as custas porque ela não recolheu ainda, quem recolheu foi o reclamante. Então tivemos custas em reversão devidas aqui no recurso de revista. Depósito recursal, devido também o preparo do recurso de revista, lembrando que no recurso de revista, o depósito recursal corresponde ao dobro do valor do depósito no recurso ordinário, sempre respeitado o teto da condenação. Exemplo bem rápido, se porventura nós tivermos aqui uma condenação de 15 mil, já foram depositados 10 mil no recurso ordinário, eu vou respeitar o valor da condenação, deposito apenas mais 5. Agora, se eu tive uma condenação de 50 mil reais, depositei 10 no recurso ordinário, no recurso de revista, mais 20 mil reais de depósito, que corresponde ao dobro do valor do recurso, do valor do depósito do recurso ordinário interposto. Então lembra aqui essas questões importantes. Um outro ponto importantíssimo com relação ao recurso de revista é a questão da transcendência. A transcendência tem previsão no artigo 896-A da CLT. E aqui eu destaco por quê. Para que interessa a transcendência? Os tribunais superiores, gente, no nosso ordenamento jurídico, estão tentando cada vez mais dar importância àquela matéria que deve subir. E nós tivemos já, há alguns anos atrás, a regulamentação da repercussão geral dos recursos ao Supremo Tribunal Federal. Olha, para entrar com recurso extraordinário no Supremo, aquela causa tem que ter repercussão geral. O que entende-se por repercussão geral? Toda a questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. Legal. E na Justiça do Trabalho foi regulamentada a transcendência. Da mesma forma que temos a repercussão geral lá no recurso extraordinário, nós temos agora aqui também o Instituto da Transcendência. E a transcendência, gente, basicamente a finalidade é a mesma. Nós temos 4 tipos de hipóteses previstas no artigo 896-A que trata da transcendência. O recurso de revista para ser recebido tem que ter transcendência. Em que aspecto? Primeiro, econômico. No aspecto econômico, valor da causa, valor daquela ação. É um valor considerável que temos que dar um destaque aqui e procurar receber ou não aquele recurso. Lembrando que no aspecto econômico, não quer dizer que eventualmente uma causa vultuosa com grande causa de rico e diferente de causa de pobre. Não, a transcendência, o valor econômico é de acordo com a condição econômica da parte. Olha, um valor de 50 mil pode ser considerado transcendente uma pessoa, por exemplo, que não tem condições de custear o processo, que é beneficiário da gratuidade de justiça, e pode ser que não seja transcendência para uma empresa aí que tem um capital social muito elevado. Mas lembra, o aspecto econômico aqui, de acordo, é claro, com a capacidade financeira das partes,
é uma hipótese prevista de transcendência. Segundo, gente, o aspecto político. O aspecto político diz respeito à instância recorrida à jurisprudência sumulada pelo TST ou pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, aquela causa está agredindo aqui uma decisão sumulada do Tribunal Superior do Trabalho. Aquela causa está agredindo uma decisão sumulada do Supremo Tribunal Federal. Aqui a transferência aqui estará destacada no aspecto político. Social. Olha, social, quando a postulação aqui agride um direito constitucionalmente assegurado. Quais são os nossos direitos constitucionalmente assegurados no aspecto social? Artigo 6º da nossa Constituição Federal, a base do nosso ordenamento jurídico trabalhista. E também temos aqui a hipótese de transcendência no aspecto jurídico. Então lembra, transcendência econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses das partes. No aspecto jurídico, gente, lembra, a existência de questão nova com relação à interpretação trabalhista. Então nós temos esses 4 pontos para destacar. Recurso de revista hoje para ser recebido, tem que dar um destaque aqui à importância e também a peculiaridade do preenchimento do requisito da transcendência no artigo 896A. Temos uma instrução normativa de número 23 de 2003 que fala e impõe regras para a propositura do recurso de revista. Aqui, gente, é uma instrução interna do TST que fala que o advogado, por muitas vezes, tem que ir no seu recurso de revista para facilitar o recebimento pelo tribunal, por muitas vezes detalhar aonde as folhas que as custas foram recolhidas, ou a procuração de cada parte, o depósito recursal, a tempestividade. Então lembra que no recurso de revista tem que preencher a instrução normativa 23 também. E lembra também que, como todos os tribunais superiores do Brasil, não cabe recurso de revista para reexame de fatos e provas, gente. A súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho fala aqui da hipótese de não cabimento do recurso de revista para reexame de fatos e provas. Aqui vai na mesma linha dos demais tribunais superiores, lembrando que o Supremo tem uma súmula que fala não cabe recurso extraordinário para reexaminar fatos e provas. O STJ tem súmula que fala não cabe recurso especial para reexame de fatos e provas. O Tribunal Superior do Trabalho tem a súmula também 126 que fala não cabe recurso de revista para reexame de fatos e provas. Matéria fática probatória vai ser aqui apenas apreciada pelo juiz da vara e pelo Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Superior está lá para quê? Para garantir a supremacia da Constituição Federal, para garantir a supremacia da legislação infraconstitucional e para garantir a uniformização de jurisprudências no Brasil. Então, destaco aqui a importância também dessa súmula. E um outro ponto importante que nós temos aqui é a questão da divergência jurisprudencial. Quando eu falo o TST está lá para garantir a supremacia, a uniformização de entendimentos, lembra que a divergência jurisprudencial, de acordo com matéria pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho, tem que ser demonstrada no recurso de revista. Nós temos que demonstrar no recurso de revista, por exemplo, que naquele caso concreto, a título de exemplo, um tema instigante, que é a estabilidade gestante. Olha, a gestante de São Paulo, em São Paulo ganhou a estabilidade e no Rio, no mesmo caso, perdeu. Qual tribunal está certo? Está tendo divergência de interpretação, um tema corriqueiro no nosso trabalho, que é a estabilidade gestante. Lembra, essa divergência jurisprudencial tem que ser destacada em tribunais diferentes, não pode ser no mesmo tribunal. Eu não posso, por exemplo, ingressar com recurso de revista no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região por uma divergência entre as suas turmas. Eu tenho que demonstrar que a divergência ocorre com tribunais distintos, com tribunais diferentes. E lembra também, gente, a importância do pré-questionamento da matéria. A matéria, para ser levada a Brasília, tem que ser devidamente pré-questionada no tribunal de origem. Por isso que, por muitas vezes, quando sai um acordo no Tribunal Regional do Trabalho, nós fazemos o quê? Interpomos embargos com fins meramente pré-questionatórios, para pré-questionar a matéria para levar para o Tribunal Superior.
falamos sobre esse tema da finalidade dos embargos com fins meramente pré-questionatórios. E lembra, se o embargo com fim meramente pré-questionatório e o tribunal não fala nada, não se manifesta, está pré-questionada a matéria nos termos da súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. Lembra aqui alguns pontos importantes. Olha, se a tese é explícita, não precisa de referência expressa na decisão do dispositivo, OJ 118. Violação na própria decisão, pré-questionamento é desnecessário, a violação está lá na decisão, para que eu tenho que entrar com embargos pré-questionatórios? Eu só menciono que a violação aqui já foi realizada na própria decisão. E lembra-se, matéria de ordem pública, é uma matéria de ordem pública, tem que pré-questionar a matéria? Tem também, tá? Matéria de ordem pública devem ser devidamente pré-questionada, da mesma forma, é claro, que agressão à Constituição Federal. Olha, mas eu entrei com embargos declaratórios e veio lá, eventualmente, o tribunal e ratificou os termos da sentença, não falou sobre o dispositivo. O embargos aqui com fins pré-questionatórios é obrigatório. Se o Tribunal Regional do Trabalho ratifica os termos da sentença, tem que entrar com embargos declaratórios com fins pré-questionatórios. Também na mesma súmula 297 do Tribunal Superior do Trabalho. Decisões em execução de sentença. Olha, nós falamos que execução de sentença, a decisão do juiz, no eventual embargos à execução, por exemplo, daquela decisão cabe agravo de petição. Já falamos sobre esse tema. Em execução de sentença, o recurso cabível para decisão definitiva, agravo de petição. Dessa decisão aqui, agravo de petição para o Tribunal Regional do Trabalho. Olha, da decisão de execução de sentença, cabe recurso de revista para o TST? Apenas se envolver matéria constitucional, pessoal. Lembra, recurso de revista por julgamento acórdão em agravo de petição somente por violação expressa à Constituição Federal. Súmula 266. Olha, recurso ex ofício, ninguém recorreu, cabe recurso de revista? Aqui não, só se houve recurso por parte de alguma das partes ou do ente público. Se for de ofício, não cabe recurso de revista. O tribunal decidiu, está decidido. E decisão em agravo de instrumento? Não cabe também, gente. Em agravo de instrumento, a regra é súmula 218, não cabe recurso de revista. Alguns pontos importantes também para finalizar aqui esse importante recurso na Justiça do Trabalho. Decisão atual do TST. Se a decisão é atual do TST, não tem por que entrar com recurso de revista para decidir, para rediscutir uma coisa que está pacífica. Súmula 333. Salvo se aquela decisão for contrário a algo que o Supremo já decidiu. Recurso para não admissão. Olha, eu entrei com recurso de revista, o recurso aqui não foi recebido lá em Brasília, recebeu aqui no Tribunal Regional do Trabalho, lembrando que se não receber no Tribunal Regional do Trabalho, agravo de instrumento para subir. Não foi admitido pelo juiz, mas de quem? Aí agravo regimental, tá? Aí agravo regimental. O agravo de instrumento é para quando o órgão que julgou não envia para cima. São Paulo enviou para cima, Brasília não recebeu. Lá em Brasília, agravo regimental. Se São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho não receber, aí agravo de instrumento. E lembra também do recurso de revista no rito sumaríssimo. Temos aqui uma situação onde somente pode ser usado em caso de contrariedade à súmula do TST ou violação direta à Constituição Federal. Rito sumaríssimo, lembrando, aquelas causas que envolvam até 40 salários mínimos. Nesse caso, só cabe recurso de revista por agressão à súmula ou à Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Brevemente procurei passar as partes mais importantes com relação ao recurso de revista, que já falamos em outra oportunidade, mas fiz aqui um breve resumo de aspectos importantes sobre esse importante também recurso trabalhista. E agora, vamos finalizar com o nosso problema, nossa missão de casa para a próxima semana. Peço licença aqui para ler o problema que vocês vão ter que trabalhar e fazer essa peça. Murilo propôs uma reclamação trabalhista em face da indústria petroquímica postulando o adicional de periculosidade.
Realizada a perícia, foi juntado o laudo aos autos, concluindo pela existência de periculosidade. Então, a segunda vara do trabalho de Recife proferiu sentença deferindo o pagamento do adicional de periculosidade em razão do laudo, calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial do reclamante. Sobre a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a reclamada tempestivamente interpôs recurso ordinário. Para tanto, a reclamada realizou o depósito devido e custas processuais. Beleza? O referido recurso ordinário patronal foi recebido, entretanto foi negado o provimento, pessoal. Na qualidade de advogado, formule a pressa processual cabível em favor da reclamada, que não se conforma com a decisão proferida em sede de recurso ordinário, ou seja, aquela decisão que deferiu o pagamento do adicional de periculosidade em virtude do laudo, só que calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial do reclamante. Sobre a nossa peça, o que vocês têm que lembrar? Falei em aulas passadas. Recurso, petição, petição de interposição, petição de razões recursais. A petição de interposição vai para onde? Vai para quem decidiu. Se o Tribunal Regional do Trabalho que julgou o recurso ordinário, a petição de interposição do recurso de revista vai para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Endereçamento padrão para o Tribunal Regional do Trabalho. Lembra, grau recursal, número do processo, não precisamos mais qualificar nosso cliente. Lembra, coloca o nome do cliente já devidamente qualificado nos autos da reclamação trabalhista que ele foi movida pelo reclamante, não se conformando, data vênia, tempestivamente, né? Vem aqui a questão do verbo adequado. Verbo para recurso, interpor, recurso de revista, nos termos do artigo 896. Aqui, ou a linha A, ou a linha B, ou a linha C. Depende da fundamentação jurídica. E lembra também para onde? Para o COLEN do Tribunal Superior do Trabalho. Na petição de interposição, padrão, o que nós vamos pedir na petição de interposição? Lembra, duas coisas. Primeiro, nós temos que dar destaque aqui na petição de interposição ao preenchimento do pressuposto recursal do preparo. Se tiver custas para recolher reversão, destaca o recolhimento. Se tiver depósito recursal, destaca o recolhimento do depósito. Se não tiver, por exemplo, for beneficiário da justiça gratuita, informa que não está recolhendo e ponto final. E lembra do pedido da nossa petição de interposição. Conversei com vocês em aula passada que na petição de interposição nós vamos pedir o quê? O processamento e o envio do recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho. Na petição de interposição, vamos pedir sempre processamento e envio ao Tribunal Superior do Trabalho. No modelinho que eu deixo à disposição de vocês, junto com o nosso vídeo, tá lá um modelinho padrão que vocês podem utilizar, não para copiar, claro, mas como referência para cada um fazer o seu. E depois faz o fechamento da petição de interposição. Lembra aqui esses dois pontos importantes. Razões recursais, gente. Razões recursais, vamos seguir aquele modelo padrão também. Razões do recurso de revista no meio da folha. Do lado esquerdo, recorrente, recorrido e origem. Coloca lá o número do processo, o número do acórdão que o tribunal decidiu. Lembra de saudar aqui, saudaremos o tribunal. Saudação, padrão. COLEN do Tribunal Superior do Trabalho, egrégio do Tribunal Superior, cada um sauda do seu jeito, não esqueçam na saudação. Então, primeiro ponto, razões do recurso de revista, recorrente, recorrido e origem, e faz a saudação padrão. Vamos dividir nosso recurso em 4 aspectos importantes. Aqui vou procurar seguir o mesmo raciocínio jurídico para a gente padronizar nossa forma de fazer os recursos. Primeira questão importante. Vou demonstrar aqui de forma breve e sucinta meu inconformismo, mas o preenchimento dos pressupostos recursais e também a transcendência. Temos que demonstrar a transcendência do aspecto econômico, político, social ou jurídico, como hipótese de cabimento do recurso de revista. Passado isso, vamos fazer um breve relato do problema, lembrando que em grau recursal sempre denominamos as partes recorrente e recorrido.
para fundamentar juridicamente aqui, vamos fundamentar sobre agressão à legislação, que fala o que engloba o pagamento do adicional de periculosidade, sobre todas as verbas ou apenas sobre o salário de acordo com os termos da CLT. Para pedir, o que nós vamos pedir aqui em razões recursais? Lembra, se na petição de interposição nós pedimos processo e envia para o Tribunal Superior, na petição de razões vamos pedir o provimento do recurso com a reforma da decisão de segunda instância. Então lembra, aqui o pedido nosso na petição de razões, provimento e reforma da decisão. Feito isso, pessoal, só fechar a peça nestes termos: pede deferimento, local barra data, assinatura, nome e OAB do advogado. Então, olha só, seguindo o mesmo procedimento de todos os recursos, vamos procurar padronizar, que fica muito mais fácil: petição de interposição, petição de razões. Lembra, na interposição nós pedimos processo e manda para cima e demonstra o preenchimento do preparo. Nas razões, provimento e reforma da decisão, sempre seguindo aquela ordem: estou inconformado e preenchi os pressupostos, fiz um breve relato do problema, fundamentei juridicamente e peço o provimento e a reforma. Gente, essa dica que fica para vocês. Espero que estejam todos aí bem em casa, né? Logo, logo isso passa. Saudade enorme de todos e todas. Fica aqui amanhã no mesmo horário de aula. Estamos aí online à disposição para tirar dúvidas e esclarecimentos. Lembrando que o vídeo está à disposição de todos e qualquer dúvida ou esclarecimento fora a aula podem passar também, tanto no Moodle como nas nossas redes sociais. Um beijo em todos e em todas. Saudade de vocês, galera. Valeu!